6 horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Rafael. Bom dia, Kika. Bom dia, Carla. Bom dia, Isaura. Bom dia, Doralice. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Marcelo Rosa. Bom dia, Elisandro. Bom dia, Sandra Leão. Bom dia, Tassi. Bom dia, Dário Júnior. Bom dia, Isaura. Bom dia. Simbora. 6 horas 37 minutos. Só vai, hein? Você achou que a gente não ia acordar, né? Por causa de ontem? Ontem a galera dormiu, era meia-noite. Todo mundo numa ansiedade, né? Ansiedade. Afinal, a aula foi até às 11. E foram 3 horas de aula sem parar. Loucura total ontem, né? Quando eu encerrei a aula, tinha 970 pessoas ainda. É muito difícil você encerrar uma aula assim, com tanta gente. Mas eram 3 horas, não tinha mais, né? Lenira, bom dia. Bom dia, Kika, Bruna, Magda, Adriana, Graziele. Bom dia, Cati Castelli. Bom dia, Nilda. Bom dia, Tassi. Bom dia, Marielle. Uou! A aula de ontem, acabei de olhar, já teve 4.700 visualizações. Doralice ganhou um avental. Parabéns, Doralice. Parabéns. Você imagina a quantidade de pessoas que está acompanhando a semana dos 7 passos do registro de imóveis. Só de ontem, 4.700 pessoas. A outra aula, que foi segunda-feira e ainda está no ar, passou das 11.000 visualizações. Foi segunda. É uma loucura. Robson, bom dia. Ama advogada, bom dia. Carol, bom dia. Uou, 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 uou. Maravilha, 6 horas 39 minutos, 66 pessoas acordadas nesse momento no Brasil. Letícia, Renata, Aline, bom dia, Matheus, Luiz Ricardo Nogueira, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal que não perde a hora, né? Todo mundo acorda cedo, né? Mesmo indo dormir tarde, eu me impressiono. Deixa eu selecionar aqui. Tchau, tchau. Vamos nessa, chamar as professoras que vão alegrar esta manhã para todos nós e que vão trazer muito conteúdo aqui. Vamos lá, Tati, a live das Tatis, né? A live das Tatis. A live das Tatis. Fazer um programa, live das Tatis. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estava preocupado com vocês, eu não posso negar, né? Eu pensei, será que vão acordar? Não vão? A Tatiana ontem estava cansada, né, Tati? Nossa, eu também estava preocupada comigo. Eu achei que eu não ia acordar. Mas estamos aqui. Firme e forte. Eu não sei o que é pior. Nós que vamos dormir tarde e acordamos cedo, ou essas 80 pessoas que estão aí agora, né? Verdade. Exatamente. Professor, eu ia dizer isso. Ontem, várias pessoas ficaram até o final, né? Você mesmo estava mencionando antes do vídeo. E agora já está quase 100 pessoas cedo. As pessoas realmente... Muitos que estavam ontem estão aqui, que eu já vi que estão entrando. Até, pessoal, quem estava assistindo ontem até o final está aqui. Vamos dizendo assim. Porque o mínimo que a gente pode fazer é estar aqui e passar o conteúdo, feliz da vida, porque... A gente só tem a agradecer, né, professor, por essas pessoas estarem nos acompanhando. É incrível. É incrível. É o que motiva, na verdade, né? Porque se a gente chegasse agora aqui e tivesse 5, 7 pessoas, como muitas lives têm, né? Muito normal isso. Então a gente perderia muito do ânimo, né? E assim como ontem à noite, a gente abre uma live e em questão de nem 10 minutos tinha 1.000 pessoas ao vivo. É algo impressionante, né? Isso motiva para você aguentar 3 horas de aula, porque é puxado, né? Eu sei que vocês estavam com lanchinho ali, né? Eu vi que estavam com lanchinho. Né? Às vezes a gente fechava o vídeo e era para comer o lanchinho. Aí a professora perguntava correndo, Tatiana, o que? Ai, meu Deus, liga o vídeo. Né? Eu sorria vi. E responda. Com a comida na boca ainda. Eu li as mensagens do grupo dos professores ontem. Eu não conseguia dormir de tanto rir das mensagens. É impressionante. Depois nós vamos discutir isso. Mas hoje o tema é doação. E ontem eu não consegui falar de doação, porque era muita coisa.
E nós tivemos já uma aula sobre doação aqui na live. Tivemos uma live sobre doações, que foi belíssima. E essa é a continuação, correto? Essa é a continuação. Então, vamos fazer uma revisão do que nós vimos na outra live de doação. Nós falamos das cláusulas, né? Falamos da cláusula de restrição, de reversão. Falamos das cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade, incomunicabilidade. Falamos com a Dani Billing, falamos sobre a doação para o município, né? Também falamos aqui. E acho que era isso, né? Não tinha mais coisa da reserva de usufruto, falamos alguma coisinha, né? E hoje nós vamos começar com doação conjuntiva e direito de acrescer. Olha que tema interessante, hein? Vamos lá, quem vai começar aí? Eu vou colaborando. Vamos lá. Bom, para falar de direito de acrescer, né, a gente tem que necessariamente falar sobre doação conjuntiva, né, professor? Que nada mais é do que uma doação em que se prevê dois ou mais donatários. Então, o Código Civil ele estabelece que, em regra, se não for nada estabelecido de forma contrária, nessa doação conjuntiva vai se pressupor que esses donatários estarão recebendo frações iguais daquela liberalidade, tá? Mas é possível que na escritura a gente faça constar de forma diversa. De repente, um recebendo 75%, outro recebendo 25%. E o que o direito de acrescer tem relação justamente com essa doação conjuntiva? Bom, o direito de acrescer, ele é um direito previsto legalmente para hipóteses de donatários casados. Então, vamos lá. É possível que eu faça uma doação para um casal, tá? E é isso que estabelece o artigo 555 do Código Civil. Quando os donatários forem um casal, haverá um direito automático de acrescer no caso de um falecimento de um dos donatários. Qual seria a regra quando não houvesse o direito de acrescer? Bom, se eu fosse fazer uma doação para duas pessoas, um faleceria, 50% daquilo que ele possui iria para a sua sucessão, o seu inventário. Teríamos que inventariar aquele 50% que ele possui. No entanto, quando há um direito de acrescer, o que ocorre? Não haverá essa imediata, essa fração ela não será imediatamente inventariada. 50% será acrescido ao outro donatário. Vai ser um direito de acrescer ao outro donatário sobrevivente, de forma que ele vai ficar com a totalidade do imóvel. Somente quando ele vir a falecer é que sim será inventariado na sua sucessão 100% daquele imóvel. E aí, uma grande questão que a gente deve comentar é que isso independe do regime de bens. Então, se eu for doar a um casal, aos donatários que são casados, e eles podem ser casados pelo regime da separação total de bens, tá? E aí depois a gente vai até trazer uma polêmica, né, Tati? E aí a gente vai falar como a gente traz isso na escritura. Mas, em regra, independente do regime de bens, eles podem ser casados pelo regime da separação total de bens. Se eu fizer uma doação a eles, haverá esse direito de acrescer. O Código Civil não faz distinção. E aí, trazendo então essa polêmica, né? Qual seria a polêmica do regime da comunhão universal de bens, Prof. Tati? Então, na verdade, o que acontece? O Código Civil, só uma retificação bem rapidinho, Tati, é o 551. Não, 555. Eu não falei 551? Acho que... Tá, acho que foi 555, foi pertinho. Mas o 551, ele fala que se os donatários... Então, qual que é a regra? A gente pode doar o imóvel para duas pessoas, tranquilo. E aí não existe o direito de acrescer. Então, né, que nem a Prof. Tati mencionou, falecendo, aquele 50% vai ser inventariado. Mas se a gente doar para um casal, ou seja, marido e mulher, esse direito de acrescer, ele é legal. Eu não preciso impor, né, o direito de acrescer, porque a lei já estabelece doação feita para marido e mulher ao direito de acrescer. E aí, se esse casal, então, for casado na comunhão universal de bens e na escritura constar só a doação para, por exemplo, vamos trazer João, casado na comunhão universal de bens, tá? A gente sabe que pelo regime de bens, esse imóvel, ele vai ser dos dois, ok? Só que aí eu vou poder aplicar o direito de acrescer para aquela
esposa, para Maria, que não constou como donatária, e aí a gente entra nessa polêmica. Por quê? Ao primeiro entendimento, que diz que sim, a Maria vai ter sim o direito de acrescer em razão do regime de bens. Então, nesse nosso exemplo, se houver essa doação para o João casado com a Maria na comunhão universal de bens e o João falecer, o imóvel, né, os 50%, então, né, vai ser acrescido para a Maria, que vai ficar com 100% desse imóvel. Só que tem um entendimento que diz que não, que o direito de acrescer, ele só é aplicado se ambos forem donatários, ou seja, se a doação foi feita para João e Maria, não João casado com Maria. Então, independente do regime de bens, claro, a gente sabe que ela vai ser proprietária pelo regime de bens, mas o direito de acrescer, não. Se for comunhão, mesmo sendo comunhão universal de bens, não vai haver esse direito de acrescer para Maria se ela não constar também como donatária. E aí a gente tem esses dois entendimentos, tá? Por isso que tem que o tabelião, né, Tati? A Tati pode até falar melhor da importância da orientação quando for feita a escritura, né? Conversar bem com o Dodô, olha, qual que é a sua vontade? Porque existem esses dois entendimentos. Então vamos trazer a donatária junto e constar ela também, e João e Maria. Não, a minha vontade é que não tem esse direito de acrescer para Maria. Como que esse doador tem que fazer, Tati, se não houvesse direito de acrescer para Maria? Qual que é a solução para esse doador? Então, como a gente tem esses dois entendimentos, né, para o doador realmente não ter o direito de acrescer para Maria seria... Eu tenho uma dúvida. Antes da Tati responder, minhas dúvidas aqui. Eu posso criar esse direito de acrescer na doação para duas pessoas que não são marido e mulher? Uma pergunta, tá? Um direito de apresentar. Posso criar, vou deixar aí parado. E a segunda, numa doação conjuntiva, eu posso tirar o direito de acrescer, já que ele está na lei, ele está no Código Civil, casados ao direito de acrescer. Eu posso dizer, não, eu não quero esse direito de acrescer, eu quero doar para os dois, meu filho e minha nora, mas sem direito de acrescer. Duas perguntas, então. Segue. Vamos lá, então, professor. O que a gente tem que ter justamente em mente é que a doação conjuntiva, ela pressupõe dois donatários. E quando a gente vai trazer isso para a escritura pública, nós temos que ter um cuidado muito, muito grande com a redação. Tá? Então, isso até para quem é concurseiro, para quem já atua na área, quem é escrevente, até mesmo para os advogados saberem por quê. Porque é necessário que a gente qualifique os dois de forma como donatários, tá? Então, não vai ser, como muito bem a prof. Tati estava explicando, não será o donatário João casado com a Maria. Será o donatário João e Maria casados, tá? Além disso, os dois comparecendo, assinando a escritura pública. Dessa forma, o direito de crescer é automático, tá? E aí, justamente, esse debate. Bom, na comunhão universal de bens, ele será automático ou ele não será, tá? E aí a gente tem, até a prof. mesmo estava mencionando, decisões para ambos lados. O STF já decidiu que é automático, o STJ, de forma mais recente, entendeu que não, que são institutos diferentes, a comunicabilidade em razão do regime de bens e a disposição que o Código Civil estabelece que há necessidade de uma doação conjuntiva, então estabeleceu os dois como donatários. No estado de São Paulo, nós temos precedente antigo do Tribunal de Justiça de São Paulo entendendo que ela seria alcançável ao regime da comunhão universal de bens, ou seja, não precisaria mencionar os dois como donatários, mas nós temos uma decisão recente do Conselho Superior da Magistratura, daqui do estado de São Paulo, que entendeu que justamente não se estende, deve ser expresso, deve ser para ambos os cônjuges, ainda que sejam casados pela comunhão universal de bens. Então, qual será a cautela, qual será a prudência notarial nesse caso? Bom, a gente vai mencionar aquele doador, essa possibilidade. Se ele quer doar só para, vamos dizer, um filho, ou doar para o filho e a filha, estabelecer, comunicar a respeito desse direito de acrescer, de modo que, se eu for mencionar eles dois, mesmo no regime da comunhão universal de bens, aquele que primeiro falecer, aquele imóvel não será imediatamente inventariado, não vai ser imediatamente repassado aos herdeiros, mas, assim, ao
a 100% a totalidade do imóvel para o outro cônjuge. E aí a gente deve mencionar que, para isso, os dois devem comparecer, os dois devem vir e assinar a escritura pública. Tá? Então, como uma prudência notarial, a gente deve, justamente, se essa for a vontade, trazer os dois para assinar. E aí, professora, tem até uma decisão que menciona que justamente, até acho que foi uma pergunta de alguém, que trata da seguinte situação. Não foi inventariado o imóvel, tá? E aí foi apresentado no registro de imóveis o inventário daquela metade daquele donatário que faleceu primeiro. No entanto, a escritura pública, ela constava justamente os dois como donatários, figuravam os dois como donatários. Não era o João casado com a Maria. E aí o registrador, ele devolveu aquele título, dizendo que aquele imóvel não poderia ter sido inventariado porque o direito de acrescer ele é automático. Ele não precisaria nem estar mencionado na escritura, na doação. Então, assim, não precisa necessariamente, justamente porque é uma hipótese legal, do artigo 551, né? Não confunde mais. Eu só sei porque ele tá aberto aqui. Uma hipótese legal, ou seja, ela ocorre independentemente da vontade das partes. Eu não preciso mencionar que haverá um direito de acrescer, diferentemente da cláusula de reversão que nós estávamos conversando na semana passada, né? Exato. E é por averbação, né? O pessoal tá botando ali no chat, isso. né? É por averbação isso. Eu até abri aqui o artigo. Olha como é que a redação do parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, substituirá a totalidade da doação para o cônjuge sobrevivo. Então, claro, respeitando os entendimentos contrários, mas a lei é clara, se os donatários, então ambos têm que ser donatários. Então, quando você doa para João casado com a Maria, ela não é donatária, ela vai, casado na Universal, ela vai ter a propriedade desse imóvel por conta do regime de bens. Mas aqui a gente não está tratando de regime de bens, a gente está tratando de outro instituto, que é, né, o direito de acrescer legal em razão da doação para os pelos donatários. Então, eu sei, né, até o professor está ali fazendo assim, eu não sei qual é o posicionamento Não, eu dele. estou pensando nos Acho que ele não carros. concorda Se eu doar um carro, vamos dizer que eu vou doar uma BMW para o meu filho e para minha nora. Também se aplica essa regra, né? Porque a gente lida só com imóveis, mas ali a lei fala doação, né? Pode ser carro também. Eu estou imaginando o cara chegando no Detran e dizendo assim: minha esposa faleceu, quero que transfira o carro só para mim. Mas nunca que o Detran vai fazer isso. Mas pode escrever que vai dar confusão, né? Fiquei pensando nisso agora, né? Porque é uma disposição para bens móveis e imóveis, né? Tem que estar documentado, claro. Não restringe o tipo de bem. E aí, só para finalizar, se houvesse o direito de acrescer, é feita uma averbação. E aí, no registro de imóveis, basta o requerimento, então, do interessado, a apresentação da certidão de óbito daquele outro, né, donatário, e aí o registrador vai fazer uma averbação transferindo, né, entre aspas, transferindo a totalidade do patrimônio, que então vai passar a ser 100% desse donatário sobrevivo. Nesse caso, essa averbação vai ser declarativa, porque a transferência vai ocorrer pela Cesine, eu imagino, né? Ou será que é ali na constituição da averbação? Será que a averbação é constitutiva? Me dá a impressão que pela morte transfere o direito de acrescer é automático, me parece, né? A averbação é declarativa, não é constitutiva. E a questão da tributação, o registrador deve exigir uma guia de TCMD ou não? Deve, sim. Até em questão, parece que é automático, né? Até a Prof. Tati estava lendo, e quando ela estava lendo o artigo, fala assim, que se os donatários forem marido e mulher, subsistirá. Então, é como se fosse um dever, vamos falar entre aspas, como se fosse um dever, vai ocorrer. E aí, sim, professora, a gente tem que, o registrador, por cautela, tem que justamente exigir ou o recolhimento do imposto. Salvo engano, professor, o Rio Grande do Sul prevê a tributação no direito de acrescer. Eu lembro que tinha algumas escrituras que eu me deparei nesse sentido, e salvo engano, não me recordo, o Rio Grande do Sul ele previa a tributação.
Mas a gente vê que realmente cada estado ele tem a sua normativa própria, o seu decreto regulamentador a respeito do ITCMD. Então, o registrador deve, né, Profitade, por cautela exigir ou o recolhimento do imposto ou então uma guia de isenção, né, de não tributação. Muito bem. Pelo 289 da 6.015, né, professor? Professor, É isso adoro. aí. É o artigo aquele, que o cara dorme pensando no artigo, não tem escapatória, né? Mas que interessante todo esse papo aí, né? Tá, e aí eu posso afastar essa cláusula ou não? Isso a gente não respondeu, né? Então... Eu posso criar ela para particulares e posso afastar ela dos cônjuges, né? Então, são duas questões bem polêmicas. Primeiro, você afastar aquilo que eu estava até antes mencionando, que é um direito automático, né? Subsistirá, praticamente um dever, um direito que é previsto legalmente. Ele não é previsto de forma convencional. Então, será que eu poderia fazer um direito de acrescer convencional ou eu poderia afastar? O direito de acrescer convencional seria o quê? Bom, eu vou doar para duas pessoas, uma doação conjuntiva, eles não são um casal, e eu vou justamente estabelecer daí, expressamente na escritura pública, que haverá um direito de acrescer, de forma que um dos dois donatários faleça, subsista o imóvel na totalidade por outro. E aí também é uma questão bem polêmica, né, professor? Muito. E na união estável, ocorre direito de acrescer? Outra polêmica. Posicionamento para os dois lados, né? Um posicionamento no sentido de que não, porque o Código Civil foi expresso em relação aos cônjuges, ele não mencionou os companheiros, né? Fala E marido outra e mulher. corrente que marido e mulher, e outra corrente que entende que não é uma norma restritiva de direitos, então cabe uma interpretação extensiva. Então a gente poderia sim incluir aí os companheiros, mas não há nada, não há nenhum posicionamento firme nesse sentido, algum precedente que eu conheça. Não sei se vocês conhecem algum. Eu acho que a pensando tendência, né? Se a união estável é só um fato, eu acho que para garantir esse direito de acrescer, teria que ir judicialmente, buscar o reconhecimento e buscar o direito de acrescer. Agora, se ela já tem uma escritura pública... Eu ia falar, se já tiver documentada por ambos, né? Registrada no livro E, será que o registrador pode? Porque ela também não é constitutiva, essa escritura pública, né? Isso é que é curioso, né? Então, poderia o registrador fazer de ofício... O direito de acrescer com base na escritura. Porque a gente também não tem como saber se eles permaneciam em união estável quando, né, do falecimento. Mas, enfim, se já na doação os companheiros receberam... Tá, e aí assim, Tatis, e se os herdeiros reconhecerem a união estável, com base na resolução 35, aí me parece mais claro o direito de acrescer tranquilo, né? Vamos dizer que vem fazer o inventário e os herdeiros dizem, não, essa doação aí, os dois receberam realmente, está ali no registro, e eles estavam em união estável, nós reconhecemos isso. Aí já me parece mais claro que se eu posso fazer o inventário extrajudicial quando os herdeiros reconhecem, então eu poderia também aceitar o direito de acrescer se os herdeiros reconhecem a união estável. O que vocês acham? Eu acho que é melhor casar. Pra garantir, né? Pronto, acaba, gente. A união estável é só problema. Vamos forçar o marido aí a casar. Casem, maridos. Não vivam em união estável. Porque é muita... Gente, juro, juridicamente é muita confusão. Eu tenho vários problemas aqui por conta da união estável. E as decisões, elas vão alterando, vão mudando, e é uma insegurança jurídica, porque, né, união estável vai para matrícula, não precisa nem de registro, né? Eu acho que pelo menos o registro no livro E dava uma segurança. O Conselho Superior da Magistratura que já entendeu que não, que é declaratório, que é uma situação de fato. Então, basta eles declararem na escritura que vive união estável, beleza, união estável vai para matrícula. E amanhã deixam de viver. Claro, o casal também pode se divorciar, mas pelo menos você tem um documento. Então, a união estável, eu acho ela muito insegura. E aqui a gente tem um grande exemplo, né? Donatário, tipo, marido e mulher. Tranquilo, o direito de acrescer está previsto na lei. Agora, o companheiro, a gente já entra todas nessas polêmicas. Mas os herdeiros reconheceram a união estável. Mas mesmo assim, o fato deles reconhecerem a união estável, será que esse imóvel não tem que ir para o inventário?
porque é outro procedimento, né? Ah, não, a gente pode aceitar uma simples averbação, direito de acrescer. Olha a distinção, né, das duas hipóteses. Então, É, né, realmente, eu não sei, eu acho que Que eu faria como tabelião. Aí eu isso, vamos ver. já vou. E a ideia do professor Salomão? Eu ia fazer o inventário, tava no inventário, os herdeiros estariam reconhecendo a ameação dos outros bens da companheira, reconhecendo a união estável. E aí eu ia rolar todos os bens, salvo aquele bem recebido, com esse direito de acrescer. E aí, ao final, eu ia fazer constar que, em referente ao imóvel tal, eles declaram que realmente foi recebido por ambos os donatários, que eram conviventes, os filhos reconhecem que há o direito de acrescer, peço a verbação no registro de imóveis. Então, no mesmo ato, já faço o requerimento de averbação em relação ao direito de acrescer daquele bem e inventario os outros. Tá, eu tenho uma dúvida. Boa, Tati. Gostei. O casal recebe a doação conjuntiva. Maravilha. Daí, eles se divorciam, mas não partilham os bens. Ele morre. Existe direito de acrescer ou não? Olha que legal essa pergunta, né? Eu adoro quando dá esse silêncio assim na nave, né? A nave está no momento... Não, porque, olha, pensa comigo, né? Eles não acabaram o regime de bens pela tese da mancomunhão, né? Ali em relação ao que o patrimônio. E veja, eles estão casados, receberam a doação conjuntiva, e aí divorciam sem partilha de bens, e aí um deles morre. Será que haveria o direito de acrescer? Porque a lei não fala que eles têm que estar casados na hora da morte, só fala que na hora que recebe a doação. E agora a segunda questão, então, né? Prova oral, né? Segunda questão. Eles casados receberam a doação. Maravilha. Separados de fato, um deles morre. Vamos lá, quero incentivar o raciocínio nessa hora da manhã. Eu sigo a ideia de que o Código Civil não estabelece que no evento morte haverá eles exijam o casamento ainda. Então, eu sigo a literalidade aí do Código Civil. Independente se eles virem a se divorciar, vai operar o direito de acrescer depois. Muito bem. Apesar de que eles não são mais herdeiros entre si, né? Mas agora eu estava pensando, e se eles partilhassem esse imóvel, né? Aí, bom, aí o direito de acrescer, Aí sim, aí eu acho que se eles partilharem o imóvel, acabou. Porque aí acabou o casamento e acabou essa comunhão sobre o bem. Exato. Agora, ainda que eles partilhem 50% para cada um. Porque o direito de acrescer, ele está no livro das sucessões ou está no livro dos contratos? Contratos. O único direito de acrescer que está no livro das sucessões é entre usufrutuários no testamento, não é? Não tem algo assim? Acho que lá tem um direito de acrescer entre os usufrutuários. Que é legal também, que não precisa estar expresso. O usufruto nos direitos reais, no livro dos direitos reais, para eu dizer que esse usufruto tem direito de acrescer, eu tenho que falar expressamente nos direitos reais. O testamento decorre da lei, isso. Mas lá no livro das sucessões ele tem uma parte que é automática. O direito de acrescer, no livro dos contratos, ele é automático, né? Na doação. Então a questão é, havendo a separação do casal, nós não temos mais direito sucessório. Mas esse direito de acrescer está no livro dos contratos. Então, me parece que ele continua valendo. Interessante, né? É só uma opinião. Olha, eu não sei se eu concordei, eu acho. Vai dar um artigo isso aí para a gente escrever. Vai dar um código, quer ver? Deixa eu abrir aqui de novo. Cadê meu Código Civil aqui, que eu já tirei da tela? Imagina chegar lá no registro, no notas, esse caso. Olha, eles estavam separados de fato, né? O pai faleceu agora, a gente veio fazer o inventário, nós temos direito a esse bem. Então, separado de fato ainda é mais tranquilo, eu acho. Mas...
Agora, o divorciado já está lá uma verbação de divórcio. E aí depois eles querem, né, vamos supor, utilizar o direito de acrescer, porque ali fala, olha, se os donatários, tal caso, forem marido e mulher, substituirá a totalidade da doação para o cônjuge sobrevivo. Então, cônjuge sobrevivo, se for cônjuge, se for ainda marido e mulher, a partir do momento que tem o divórcio, eu sei que no momento lá da doação, ok. Só que o direito de acrescer, ele ocorre no momento do óbito do cônjuge e aí vai para o outro sobrevivo. Se não existe mais cônjuge, a gente pode dizer que, opa, aqui acabou, então, essa disposição. Se houver o divórcio. Agora, uma separação de fato, beleza. Tu é da tese que ex-cônjuge é como o vestido velho. Fica... Casa. Eu sou da tela, casem. Agora também se divorciar, tchau, não tem mais nada. Olha, imagina a situação. Imagina a situação de eles receberem esse imóvel de forma conjuntiva, aí se divorciarem, aí não partilharem os bens, tá? Aí vamos imaginar que eu, por exemplo, já tenho um novo companheiro. Aí eu faleço. Esse companheiro vai imaginar que eu tenho 50% e que ele vai ou um novo casamento, casado pelo regime da separação obrigatória de bens, vamos imaginar. Ele pode né? inventariar, sem herdeiro ali no bem particular. Vamos imaginar que aquele 50% vai veterar, que aquele 50%. Aí eles descobrem que esse 50% vai acrescer para a ex-esposa, que na verdade vai ficar com 100% do imóvel por causa de um direito de acrescer. Depois do divórcio, dá um grande efeito, uma grande diferença, né? Nossa, imagina uma casa de R$1 milhão, né? Recebida pelos dois, pelo casal. Então, se houver direito de acrescer, aquele cônjuge vai ficar com toda ela. Senão, vai ter que inventariar, né? É razoavelmente um grave problema. Aliás, o Nelson Rosenwald traz no livro dele um caso muito maluco sobre isso, mas muito legal. Ele fala assim, imagine que Marcos, no seu primeiro casamento, tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. Maravilha. E daí, eu caso e tenho mais um filho com essa mulher, mas ela tem filhos de um outro casamento. Lembra? Os meus, os teus, os nossos, né? Os meus, os teus, os nossos. Vamos até tirar esse filho em comum. Eu tenho filhos do primeiro casamento, caso com ela, que tem filhos de um outro casamento. Então, nós temos 4 filhos. 2 meus e 2 dela, né? Beleza. Meu pai doa o imóvel para mim e para ela. Maravilha. Casados nós somos, certo? Eu venho a falecer. Direito de acrescer para ela. Ela falece. Só os filhos dela que levam. Então, observa que o meu pai que doou para nós, mas os meus filhos ficam sem nada. Só os filhos dela. Vamos de novo. Verdade. Olha só, eu tenho filhos de um outro casamento. Ela tem filhos de um outro casamento. Nós casamos. Eu tenho 2 filhos, ela tem 2 filhos. O meu pai doa para mim e para ela um imóvel. Maravilha. Eu faleço, direito de acrescer para ela. Meus filhos não levaram nada. Ou seja, ela fica com 100%. 100%. Ela falece, os filhos dela levam todos 100% do imóvel. Agora, tu percebe que a relação era minha e do meu pai e dos meus filhos, né? Salvo se for reconhecida a filiação socioafetiva para os outros. O advogado tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Mas realmente vai ficar só para os herdeiros dela, né? Para os filhos, enfim. E tu imagina explicar isso no balcão. Ah, não. Hein, Tati? Explica isso no balcão para as pessoas. Não, vocês não têm direito a nada. Mas o pai era meu, o avô era meu. Não, vocês pela lei não têm direito a nada. E aí, como é que explicar o direito de acrescer? Bom, vamos lá. Só com o advogado junto ajudando, né? Porque realmente é bem complicado. Imagina de 4, 6... E realmente não é exemplo só para cair prova ou exemplo de livro, porque é muito comum doação para um casal, é muito comum. Então, realmente problema do dia a dia. E aí tem todas essas repercussões. E tem muito casamento feito
né, na Universal, em outros regimes. Então, essas polêmicas realmente elas acontecem, elas são do dia a dia. E aí é interessante, né? Alguém já botou, olha, coloca a cláusula de incomunicabilidade, beleza, daí tudo bem, né? Mas imagina se esse pai que eu falei, né? Eu, no caso, faço um testamento. Esse testamento em relação a esse bem que tem direito de acrescer. Eu não sei se essa cláusula é válida, né? Pensando nisso, porque eu poderia, por testamento, retirar esse direito de acrescer. Mas eu visualizo a situação. Cara, se eu morrer, meus filhos vão ficar sem nada, o direito de acrescer é para ela. Então eu vou testar uma parte do imóvel para eles. Me parece que dentro da parte mas já não doou? Oi? Mas já não doou. Não entendi. Eu recebi por doação, né? Eu e a minha esposa. Beleza, naquele exemplo dos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, ela tem 2 filhos. Tá. Eu deixo a minha... Recebemos por doação. Daí eu tô assistindo essa live agora e pensei, puta que pariu, cara. Meus filhos vão ficar sem nada, né? Vou fazer um testamento hoje. Um testamento para os meus filhos, para eles terem alguma coisa. Esse testamento, será que ele supera esse direito de acrescer? Afasta ele? Vamos imaginar que se o direito de acrescer opera de forma automática, esse testamento talvez seria ineficaz, porque o 100% já estaria com ela. Exato. Não dá nem tempo. É outro debate, né? Tá aí o artigo, meu Deus. Ó, polêmicas do direito de acrescer no mundo notarial e registral, né? Ou melhor, polêmicas do direito de acrescer às 6h30 da manhã, né? Isso aí também. E eu devo até vou fazer uma pergunta para os registradores. Eu estava mencionando do ato notarial, da importância da gente qualificar e trazer os dois para assinar. Isso deve ser observado também no registro de imóveis, de modo que não vai constar esse direito de acrescer ali no registro, né? Até porque ele não precisa nem constar da própria escritura, por ser automático. Então, a gente imagine que se eu for utilizar só de uma matrícula atualizada, eu não peguei a escritura, eu pego só a matrícula atualizada. Com base nela, eu vou ter que saber que operou-se o direito de acrescer, para não levar para o inventário. E é por isso até que outro dia eu estava conversando ali com o pessoal do cartório, porque eles estavam, às vezes, na doação para donatários casados na comunhão universal de bens, estava colocando João e Maria, só que na escritura tinha vindo João casado com Maria. E eu falei, gente, olha, não, aqui, né, que nem eu expliquei para vocês, embora, né, o regime e tal, dó e todas as informações vai ser 50-50, ok. Mas na matrícula tem que vir igual tá na escritura. Doação, João casado com o João E. E aí, por quê? Por conta dessas repercussões. Ai, meu fone caiu. Por conta dessas repercussões que pode acontecer, né, lá na frente. Mas realmente, eu não sei, professor, mas eu não coloco na matrícula essa informação do direito de acrescer por ser uma disposição automática, né, em decorrência da lei. Só coloco donatários e... eu também. Agora eu fiquei pensando, porque a gente costuma não levar para a matrícula essas questões que não são reais, né? Direitos reais. E aí, assim, ó, Tati, pensa comigo agora. Nós, registradores, né? Daí a Tatiane fez o inventário e não viu o direito de acrescer. Passou lotado e inventariou bem. Tu recebe a escritura, registra a partilha do bem, sem perceber o direito de acrescer. Ninguém viu. O advogado não viu, tributação não viu, tabelião não viu, registrador não viu. Passado ali 60 dias, alguém viu essa live no YouTube e pensou, eu vou lá ver o meu registro. Descobriu que todo ato feito suprimiu o direito de acrescer. A pergunta é, esse direito de acrescer que foi suprimido, seria nulo, anulável ou ineficaz? Olha que interessante, né? De manhã é bom prova oral, né? A gente fica assim sempre preparado para... Bom, de qualquer forma, 252 da Lei 6.015. Já registrado o inventário, Tá até que não haja... Ela sempre tem uma saída clássica legal para coisa. 252, né? Pronto. Viu que até que não haja desconstituição judicial, né? Aqui só sentença judicial para a gente
anular ou declarar nulo, aí eu não sei, né, a parte da Tá, teoria não, das mas aí tudo nulidades. bem. O advogado diz assim, doutora Tatiana, eu estou fazendo um requerimento pedindo uma retificação com base no 213, inciso 1. Faltou a transposição dos dados, que era Não, direito de acrescer. não, já registrou o inventário da matrícula, mesmo que o registro seja nulo, permanece até que seja declarado nulo. E aí, para a gente cancelar esse registro, eu entendo que mesmo tendo sido um erro do registrador, a eventual responsabilidade, né, dos profissionais, enfim, mas eu acredito que só com decisão judicial reconhecer, determinando o cancelamento daquele registro de inventário, né, e aí a gente faria uma averbação de cancelamento daquele registro e, na sequência, a averbação do direito de acrescer. Mas eu acho que só com sentença judicial nessa hipótese. Também Porque acho mesmo que sendo um erro, né, é, de não daria todos, para retificar. não daria para Muda o retificar negócio. administrativamente. Sabe que lá no Código Civil tem a disposição que fala da venda não domino, né? Quando eu vendo algo que eu não sou dono, né? Ali é muito parecida essa transferência não domino, né? Porque, na verdade, o tabelião, o registrador, a fazenda, o advogado, ninguém viu o direito de acrescer e todo mundo empurrou o troço para os herdeiros, né? E na verdade, não seria direito dos herdeiros, né? E eu acho que seria ineficaz o ato. Ineficaz o ato. Mas a pergunta também é, sendo ineficaz, poderia ser ratificado depois, né? Olha, a live ficou tão pesada agora que até as minhas costas estão doendo, né? Poderia depois ser confirmado isso, né? Eu acho só judicial, hein? Só judicial. Também acho. É, Professor, aquilo que eu estava falando, nem na própria escritura precisa constar de forma expressa esse direito de acrescer, porque ele não é convencional, ele é automático pela lei, né? Então, né, claro, pela cautela, pela prudência, né, notarial, a gente talvez faça constar, ou até para ficar um pouco mais claro, mas é aquilo que eu sempre falo quando a gente até faz inventário. O ideal é não só pegar a matrícula atualizada, mas pegar a escritura, a certidão da escritura da época, porque essa é uma hipótese para a gente ver se foi justamente uma doação conjuntiva, um casal, e também porque não raras vezes aquelas escrituras antigas, os registros antigos, eles não traziam até para a matrícula aquelas cláusulas, por exemplo, de incomunicabilidade, cláusula de reversão. Então, tudo isso tem que ser analisado no título. É lá na fonte que a gente vai descobrir. isso aí. Muito importante pegar o título, né? Exatamente. O título é mega importante nessa hora, não só a matrícula, porque nem sempre para a matrícula vão todas as questões. Isso até nós não conseguimos chegar ainda em encargo, vai ter mais uma live de doação, porque depois dessa questão do encargo. Mas ainda dentro do direito de acrescer, né? O pai pode amarrar o troço também. Ó, eu vou doar para o meu filho, para minha nora, doação conjuntiva, e vou colocar uma cláusula de inalienabilidade enquanto eu for vivo. Então, quer dizer, daí apertou geral, né? Porque eu doei para eles e o direito de acrescer vai ter que ocorrer, independentemente dessa questão de filho, de não filho, porque eu botei que os dois não vão conseguir alienar o bem. Entendeu? Tá, amarrei, né? Amarrei. Tu sabe, professor, que até já ocorreu comigo uma situação assim parecida, de que constava a cláusula de inalienabilidade, né, na matrícula, e aí por costume, as pessoas elas vinham já com aquele título antigo, com aquela doação antiga quando eles vinham encaminhar, né? E aí realmente verificou-se lá no título que aquela cláusula de inalienabilidade ela era vitalícia ao doador. Então, na verdade, ela já poderia ter sido cancelada, eles poderiam estar vendendo. Mas na matrícula não diz. Perfeito. E mas ainda essa informação eu consto na matrícula. Quando tem essas restrições, por exemplo, uma cláusula de inalienabilidade, no momento que é feita a verbação, se, né, por exemplo, uma cláusula de inalienabilidade pelo prazo até a maioridade do donatário, essas informações, isso eu acho super importante, que devem estar publicizadas na matrícula. Por quê? Porque permite esse futuro cancelamento administrativo. Então, uma cláusula de inalienabilidade até vitalícia, né? Vamos supor, até a morte do doador.
ok, vindo, sim, isso estando na matrícula lá na frente, vindo um requerimento comprovando com uma certidão de óbito, a gente cancela essa cláusula por averbação e o imóvel vai ser alienado. Então, se não houver nada, claro, a gente não coloca nada, mas esses termos, né, isso eu acho que seria, eu pelo menos entendo que é importante e a gente no momento da averbação aqui, a gente coloca. E E duas... acontece assim, já recebi, é inalienável até a morte do, né, vitalício, por exemplo, até a morte do doador. Só que em penhorabilidade e incomunicabilidade, não. Não teve então também, isso também, porque a gente só vai cancelar a inalienabilidade, as outras duas vão continuar gravando o imóvel. Mas ele vai poder alienar, né? Então, a gente Tá, também então pode ali, ter essa distinção. algumas perguntas interessantes estão aparecendo ali. Primeiro, Flávia, eu já recebi a tua mensagem do curso, hoje eu vou te cadastrar. Elisandro, doação inoficiosa, nula ou anulável? Nula. Se anulável, qual prazo? O que é a questão, os efeitos patrimoniais é que podem prescrever. Né? Decisão do STJ. Pode haver direito de renúncia ao direito de acrescer, na hora do inventário, né? Vai fazer o inventário, eu quero renunciar ao direito de acrescer. Olha, uma pergunta interessante. Eu vou até Ou antes também, por escritura pública, esses donatários não poderiam fazer uma escritura pública de renúncia ao direito de acrescer? Por livre e espontânea vontade? Existe no inventário cessão do direito de acrescer? Olha que legal. Porque tem cessão de direitos hereditários. O acrescer não é um direito hereditário, né? Porque ele está lá na parte do código, né? Eu poderia fazer uma cessão desse direito de acrescer? Me parece que não. Mas é uma pergunta interessante, né? Porque aí ela chega lá e diz assim, olha, eu fiquei com todo o imóvel, mas eu quero ceder ele. Poderia ela ceder? Ela poderia fazer cessão de direitos hereditários. Mas nós estamos falando de um direito de acrescer. Acho que não, tá? Acho que não, mas tem que pesquisar a próxima live, tá? Renúncia do direito de acrescer. Ela chega no balcão, vem fazer inventário, eu quero renunciar ao direito de acrescer. É interessante isso, viu? Também. Porque eu entendo que é possível. O direito de acrescer não se trata que nem até que o Robson falou, autonomia da vontade. É aquilo que eu falei, ela não é convencionável, ela é automática, eu não preciso nem fazer constar na escritura pública. Então, será que se eu não posso convencionar, depende qual o caminho, qual é a doutrina que você escolhe. Porque se você entender que pode renunciar, eu acho que então você poderia convencionar a um casal, quer dizer, a um donatário que não seja um casal. Seria um direito de acrescer convencional, né? Quase um fideicommício isso. Para um, vai para outro ainda, né? Tá bom. E aí, Tati, o que tu acha? Eu acho que pode. Aí eu já tô do contra. Porque, olha só, é um direito dele, não é? É um direito de acrescer. Ele tem o benefício de receber. Por que ele não poderia dispor desse direito? Eu acho que ceder não, porque é dele. Então, digamos assim, um direito personalíssimo, ele não poderia estar transferindo. Ele tem que receber e doar, vender para quem ele quiser. O patrimônio, no caso, né? Mas se eu não poderia fazer uma escritura de renúncia, os dois vivos, tá? Os dois donatários vivos, chegam lá no seu tabelionato. Tati, a gente é casado, tá? A gente é donatário, só que a gente quer renunciar a esse direito de acrescer imposto pela lei. Eu quero que, se houver o falecimento, 50% vá ser inventariado. Não poderia fazer essa escritura de renúncia ao direito de acrescer? Eu acho que não tem vedação legal. E da mesma forma no momento do inventário, porque a pessoa está abrindo mão de um direito que a lei lhe deu, por livre e espontânea vontade. Então, mas assim, ó, eu também estou falando sem, eu acho. O que vocês acham, pessoal? Comentem aí no chat pra gente. Não, eu estou pensando nisso, estou pensando também na cláusula de reversão. Como é que fica o choque entre a cláusula de reversão e o direito de acrescer, né? Eu dou para os dois, mas coloco a cláusula de reversão, que se um morrer antes, o bem volta para mim. Vai haver um choque aqui, né? Vai haver um choque. Eu acho que acresce primeiro. Acresce primeiro.
Aí, se o outro falecer, é que volta para mim. Ou seja, eu evito totalmente o inventário. Eu odeio meus netos. Odeio meus netos. Então, eu dou para o meu filho e para minha nora, odeio meus netos. Meu filho falece, vai para minha nora. Minha nora falece antes de mim, volta para mim. Interessante. Mas primeiro, por quê? Porque a gente só vai reverter se houver o falecimento, né? Dos donatários, como a cláusula de reversão, como o direito de acrescer ocorre se ambos forem os donatários. Então, primeiro a gente vai acrescer e depois vai reverter, porque não operou a cláusula se ambos forem donatários, entendeu? Em doação com direito de acrescer porque são cônjuges. É diferente de eu doar para donatários que não sejam casados, que não têm esse direito de acrescer, aí beleza, reverte proporcional, digamos assim. Perfeito. Uma live que era para ser tão leve, tão tranquila, né? O que o pessoal botou aqui. Colocou aqui no material, professor, encargo também, viu? Encargo fica para a próxima live, então, tá? A próxima live de doação vai ser encargo. Ali a Simone falou, a renúncia em inventário tem que ser total. Interessante, realmente. A renúncia, ela é total. Bem lembrado pela Simone, nossa querida amiga advogada lá de Pelotas. E aí, vai fazer a renúncia, não vai renunciar só ao direito de acrescer, então, né? Vai ter que renunciar tudo. É bem delicado. Bom, aí se renunciar tudo, até fica mais fácil. Não, renunciou tudo. Então, o direito de acrescer foi junto no bolo, né? Ou não? Então, como é que é? Eu tava lendo aqui os comentários do pessoal. O que foi que ela falou? A renúncia no inventário ela tem que ser total, não pode ser parcial, né? Se eu renuncio toda a minha herança, pegou junto o direito de acrescer? O direito de acrescer, ele é herança? Não, porque não faz parte do inventário o direito de acrescer. Ele não faz parte do inventário. A gente nem entra no inventário. Então, eu tenho o direito de acrescer por disposição legal. Vou lá pegar o meu requerimento, minha certidão de óbito, vou lá no registro de imóveis, deixa eles lá no inventário, aí eu renuncio os bens que vão ser inventariados. Esse bem, ele não vai fazer parte do espólio, digamos assim, do inventário. Então, acho que... Tá, mas nesse caso, daí o direito real de... Olha, Leti, concordo com a Tati. Qual tá? O que você concorda? Vamos imaginar o seguinte, ó, porque se ele for fazer a renúncia de herança e não mencionar absolutamente nada de direito de acrescer, ele vai estar renunciando 100% operado pelo direito de acrescer. Então, ele está renunciando 100% daquele imóvel. Então, teria que fazer uma menção da renúncia ao direito de acrescer para que 50% fosse, então, para os herdeiros e 50% para ela, para daí, então, ela poder renunciar à herança. Calma, a gente misturou aqui. É que, ou eu tô confundindo, tem a renúncia ao direito de acrescer em vida, aquela escritura que eu falei lá, que eu chegaria no seu tabelionato, Tati, faz uma escritura de renúncia do direito de acrescer, e tem a renúncia do inventário. Isso. Ah, tá. Isso. Não, só para ver se eu entendido certo. O chat tá bombando ali, ó. O chat tá bombando, né? Aí, vamos lá. Ela recebeu, tá? O marido faleceu. Tá, daí fez a averbação lá no registro de imóveis. Se ela for renunciar, se ela não for renunciar, e aí, claro, né? Tudo depende do regime de bens. Vamos imaginar um regime de bens que ela seja herdeira também, não só meia, tá? Se ela renunciar o direito de acrescer, ela vai ficar com 50% do imóvel, e aí esse 50% do imóvel é dela, ok? E os outros 50% seria para herança, se ela renunciar ao direito de acrescer. 50% do imóvel seria para herança. E aí vamos dizer que ela seja herdeira também, tá? Pelo regime de bens, tá? E aí, nesse caso, ela renunciaria à herança dela, que seria todos os demais bens. Agora, se ela não renunciar expressamente o direito de acrescer, aquele imóvel ficaria 100% para ela, ele não ia para o inventário. Estou procurando a pergunta da Nilda ali, que ela falou que eu não respondi. Não sei nem onde está. E aí, se ela faça uma renúncia de herança, seria para os demais bens, não para aquele. Por isso que não poderia... Teria que ser expresso isso. Não poderia presumir que uma renúncia de herança também renunciaria o direito de acrescer. Aham, ok. Meu Deus.
Que nó que me toma. Eu fui ler as perguntas também, eu tô tentando ler. Qual que é a pergunta? Não tem como acompanhar tudo que está naquele chat ali. Pois é porque é muito rápido, daí a gente eu não só vou consegue. mencionar ali, ó. Nilda, você não respondeu minha pergunta. Minha mãe quer passar a casa para minha irmã caçula, que mora com ela. Somos 7 irmãos, mas temos uma irmã que não quer assinar. Assinar o quê? Assinar o quê? É doação, tem nada que assinar. A mãe vai lá e passa. Assinar o quê? Não tem que assinar nada. Passar é o quê? É doar? É vender? Qual é a natureza jurídica do passar que ela quer? Doar vai doar, pronto, né? Essa questão aí da Letícia, então, ali botando outra questão, ela tem meação. Letícia quer entrar na live? Letícia, entra aí, vamos, entra aí. Entra aí na live. Entra aí, aceita o convite. Posso renunciar ao direito real de habitação também? Deixa eu ver se eu consigo chamar a Letícia aqui. Eu vou mandar para ela. Entra aí, prof. Não, Leti, mas no exemplo da Tati, ela estava renunciando. Aí, bom dia! Bom dia! Acabei de chegar da academia e vocês me fazem entrar para falar de renúncia de direito de crescer. Fit, já foi para academia essas horas da manhã. Nossa, eu ainda tô acordando, tu já foi para academia, guria. Eu vou 5h30, né, gente? Para a vida andar. Gente do céu. Não sei quem que é pior. Letícia ou o professor Salomão? Acordando 5 horas. Isso são trajes que vocês me colocam numa live em quinta-feira. Depois eu vou cobrar. Tá linda. Direito de imagem. Leti, eu já quero, então, já começar com uma pergunta. Se tem uma doação, tá? Para os donatários, casados, donatários, né? Marido e mulher. Eles possam chegar no seu cartório e fazer uma escritura de renúncia ao direito de acrescer? Eles ambos em vida, os dois. Olha, eu aqui, a minha esposa. Sim, acredito que sim. Porque vivos é um direito subjetivo, eles podem renunciar. Ok, daí ficaria esse bem, então, 50-50 e teria a averbação de que quando um falece, um não ia aglutinar todo o imóvel. E leva a escritura de renúncia para o registro de imóveis. Por óbvio. Claro. Não tem como ficar sabendo, né? Tá. Sim, agora... No momento necessário, não para registro. Não, isso em vida. Em vida. Em vida. Averbar o direito. A renúncia. O direito de acrescer, que nem está mencionado na matrícula. Não, a gente averbaria a renúncia ao direito de acrescer. Nos termos do artigo tal, né, do 551, por exemplo, os cônjuges, os donatários do R e tal, renunciaram ao direito... Eu já faço a averbação da minha coisa. Renunciaram ao direito de acrescer, e aí quem pega aquela matrícula sabe, opa, aqui a gente tem donatários casados, mas não tem o direito de acrescer porque a gente tem uma averbação de renúncia feita por livre e espontânea vontade. Nunca recebi. Aí teria apenas falando... e metade do imóvel iria para o inventário. É um imóvel normal, comunicaria tranquilo, porque, né, enfim, 50%. Comunicaria não, 50% depende do regime de bens. Mas a outra questão que eu entrei para responder foi: essa renúncia deles depende do regime de... Vamos colocar, salvo separação convencional de bens. Na comunhão total, e na comunhão universal e na comunhão parcial de bens, ela não tem nada que renunciar. Ela não é herdeira de nada, só dos bens que seriam particulares. E eles receberam juntos. É um dos bens que comunicam. Os bens doados aos dois entram na comunhão, mesmo na parcial. Então, a questão é, ela não tem renúncia no inventário. Não existe. Mas então, eu estava mencionando na hipótese dela ser herdeira também, a depender do regime de bens. Então, vamos imaginar que ela pode ser herdeira nos bens particulares. Em outros bens. Em outros bens. Aí o professor falou, será que se eu renunciar à herança em relação àqueles bens, já estaria operada também a renúncia ao direito a crescer? Aí eu falei assim, não tem como ser automática. A renúncia ao direito a crescer teria que ser expressa. Porque se ela for renunciar à herança... A única hipótese que eu enxergo dessa hipótese seria o casal casado na separação convencional de bens, que recebe o bem em doação, os dois. Porque é o único caso que esse bem poderia ser particular. Porque não esse bem, Leite. Pense os demais, vamos imaginar. Ela recebeu, os dois receberam.
tá? Essa doação. E aí tem outros imóveis, outros bens que, por exemplo, na compra parcial de bens, que sejam particulares. E aí ela teria o direito de herança, poderia renunciar, entendeu? Aí Poderia. esse, né? Mas Então, esse bem não é particular para ser considerado herança. os demais, vamos imaginar outros bens que fossem particulares. E aí ela fosse renunciar à herança, que daí é sobre todos os bens, tá? Então ela iria renunciar sobre os demais bens. E aí a pergunta do professor é se automaticamente iria renunciar ao direito de acrescer. Era para ser uma live bem leve de manhã. E não, por quê? Porque o direito de acrescer não é herança, então não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela vai renunciar lá no inventário, mas o direito de acrescer dela está resguardado por lei. Então são coisas distintas. Então eu vou lá no renuncio, renuncio cedo, não importa, o ato que vai ser feito lá. Aqui, né, eu tenho um direito de acrescer legal, então que nem eu falei, eu pego meu requerimento, a minha certidão de óbito, vou lá no registro de imóveis, 100% do patrimônio para mim. E deixo os herdeiros lá brigarem, não quero aquela herança, ou se for, né, se eu for herdeira dos outros bens, enfim, não importa. A parte que eu estou tentando explicar, vamos supor na comunhão, então, parcial de bens, em que a gente tem bens comuns e bens particulares. Esse imóvel, quando eles receberam em doação para os dois, esse bem é o quê? Comum. Porque na doação para cônjuges, o bem é comum. Ponto. Se ela renuncia, o que ela pode renunciar? Bens particulares. Então, esse bem, ele já nem entra nessa parte. Então, não tem o que a gente discutir aqui. Não tem o que discutir. Mas aí ela vai renunciar quanto mais. Só que daí entende que se a gente imaginar aquilo que o professor estava mencionando, que se a gente renuncia à herança quanto aos demais, for automático o direito de acrescer, aí ela ficaria com 50%. Não operaria o direito de acrescer. Aí ela não ficaria com 100%. Por isso que eu disse, não poderia ser automático. Tem que ser separado. São coisas distintas. Pode, na minha visão, ela não pode renunciar ao direito de acrescer se ela é meieira. Porque esse bem é comum. Esse bem, ele nem está na discussão se ele é se você, quando renuncia, ela não vai receber esse bem. Esse bem ela receber de jeito. Eu tô rindo, o pessoal tá aqui, o professor lá de boa. E agora tá mais entendido. Tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem. Recebe bem daí. Não vai para inventar. Mas o direito de acrescer não é direito sucessório. Não é um direito particular dele. Vocês foram trazer a Letícia pra live e botaram fogo no parquinho agora, tá? A pessoa coloca fogo e fica só de boas ali, pleno. Não tá nem mais... Tomando meu prof, café. ainda bem que vem tudo pronto pra gente, só registrar o averbar, né? Deixa elas ali no tabelionato. Isso aí. Como eu falei esses dias pra Cláudia, apresenta o título que eu vou me manifestar. Qualificação, eu tenho 15 dias para qualificar o título, então... Né, 30 15, né? Dependendo do estado. Então... Isso aí. Presente o título no balcão, protocolo. Isso. O que é passível de renúncia? Direitos hereditários, ponto. É direito sucessório, direitos hereditários são passíveis de renúncia. Qualquer outro direito, seja ele de meação, direito de acrescer, direito ao nome, direito aos filhos, não dá renúncia. Então você não entende que não pode, então, renunciar ao direito de acrescer. Não, o que ela vai poder renunciar, que eu acredito nesse caso, quando operar o direito de acrescer, ela pode renunciar ao imóvel, mas aí é aquela renúncia que precisa de escritura pública, renuncia o imóvel e fica lá o bem solto no mundo. Ela não faz comigo, Prof. Tati. Agora você ficou sozinha aí no barco. Agora... Eu queria agradecer todo mundo. O Cita se coloca dentro do colo do juiz. É a melhor coisa. Só para ver o quanto um ponto do direito pode dar 1 hora de live e com poucas conclusões, né? Porque a gente pode ter várias correntes aqui. O direito de acrescer, se você pegar na faculdade, o professor talvez fale dele 10 minutos no máximo. Nem isso. Né? Qualquer professor de doação, quando ele está dando o direito de acrescer, ele vai falar o quê?
E se a doação for para os cônjuges, tem o direito de acrescer, aonde um morrendo vai para o outro. Pronto. E vamos para o próximo artigo. Nós ficamos aqui 1 hora só falando das polêmicas do direito de acrescer e não concluímos a live. Veja como o direito é rico, né? Chamou a Letícia, que estava tomando café, saiu da pandemia. Entendeu? Isso aí, botei a Letícia junto ali, né? Para garantir que ia ficar bem forte a live, né? Para garantir que ia ter mais polêmica, né? Então a gente tem que fazer mais uma live ainda sobre os encargos, né? Vai ter mais uma live sobre os encargos. É a questão que não se chegou à conclusão. O direito de acrescer vai para a matrícula ou não? Deve o registrador mencionar há direito de acrescer aqui? Quando ele registra a doação ou não coloca nada? É aquilo que eu estava mencionando. Mesmo a escritura pública precisa constar, se a gente for imaginar que o direito de acrescer ele é automático, ele é por lei, ele é legal, um direito legal, ele não é convencional. Então, muito bem. O que a gente deve cuidar é aquilo, né? É aquilo, pegar o título quando for fazer o inventário, analisar se foi uma doação conjuntiva. Leti, tu vai matar esse cachorro dando essas comidas para ele aí. Não, a Leti, tu viu que ela tá dando ovo pro cachorro? Vocês viram? É mamão. Ah, tá. O cachorro tá desse tamanho lá. Quando chega na casa da Letícia, ele caminha desse tamanho, caminha. Tá. Pequenininha, ela adora mamão. Não, aqui em casa eu não dou nada para os meus. Sou muito alimentação balanceada. Tá? A Elis pode testemunhar isso aí, né? Com certeza. Cachorro é só ração. Isso aí. Tá. A gente não come ração, ela come papá pet, chama. É balanceada. Bom, aí eu prefiro também. Mas na outra vida eu venho cachorro. Beleza. Gente, vamos encerrar essa e depois a gente vai fazer um enunciado da live, tá? Vai fazer um enunciado. Em síntese. Depois vai ter a em síntese. A conclusão que chegamos foi... Amanhã tem eu e a Ida de doação de bens públicos. Para lá nesse de doação, a gente termina na sexta-feira com doação de bens públicos. Olha que mais polêmica para sexta-feira. Tenho até medo das lives já. Tenho até medo das lives, né? Tenho até medo. Galera, se despeçam então, que tem ainda 200 pessoas que querem ir trabalhar. Digam tchau para todos aí. Gente, obrigada tchau, por ter gente. Nesses trajes, me perdoem, foi bem surpresa, mas estava tão assim, uma discussão que eu falei, eu preciso entrar também, vou recusar. Não se aguenta, não se aguenta. Não fujo da discussão, jamais. Obrigada, menina. Que live ótima. Obrigada, prof. Beijos, até amanhã. Tchau, gente, obrigada. Vai, Tati. Eu queria dizer obrigada, pessoal. 200 pessoas na live. A audiência do professor Salomão não nos deixa na mão, nunca. Só agradecer. Ótima quinta-feira. E acompanhem o Instagram do professor Salomão, porque a gente tem bastante eventos, né? Hoje à noite tem mais um, né, professor? Hoje à noite, João Pedro Lamana Paiva, a partir das 20h07, com Condomínio de Lotes. No YouTube, hein? Condomínio de Lotes no YouTube hoje, 20h07. Lamana Paiva, depois eu vou divulgar no Insta. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença. Fiquem bem, fiquem com Deus. Ótimo dia, ótima quinta-feira. Até mais. Tchau, tchau.